Olá a todos e todas, meu nome é Beatriz, estou aqui com a Rafaela para apresentar o nosso trabalho, cujo título é Aprendizagem baseada em problemas e projetos e Design Thinking como facilitadores para o engajamento e a construção de projetos de vida. Olá a todos e todas, eu sou a Rafaela e vou iniciar a apresentação deste trabalho para vocês. Bom, nosso trabalho é pautado na ideia da quarta revolução educacional do professor Araújo, para dizer que na educação contemporânea nós vivemos grandes desafios em lidar com a diversidade e com a inclusão, que são desafios postos pela consolidação do acesso a todas as pessoas na educação formal. Diante desses desafios, o professor Araújo propõe novas arquiteturas pedagógicas, que seriam reformulações de conteúdos, formas e de relações dentro da escola. Então, no campo do conteúdo, seria ampliar para englobar conteúdos ambientais, éticos, de cidadania, projetos de vida, etc. No campo da forma, seria repensar novos tempos e espaços dentro da escola, principalmente considerando as possibilidades das novas tecnologias. E no campo das relações, seria uma nova formatação da relação entre professor e aluno, com esse aluno assumindo o protagonismo e um papel ativo na construção da sua aprendizagem. E diante, então, desse contexto e dessa proposta, a gente entende as metodologias ativas como um caminho profícuo para se trabalhar dentro das novas arquiteturas pedagógicas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre 3 tipos de metodologias ativas: a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em problemas e por projetos, e o Design Thinking. Em comum, eles têm a abordagem construtivista e colocar o estudante como ativo no processo, né, como central, mas tem algumas diferenças. A aprendizagem baseada em problemas, ela se encerra na resolução do problema. O grupo, quando parte de um problema real, ainda mal estruturado, mas vai em busca dessa solução e nesse processo a construção do conhecimento. Na aprendizagem baseada por problemas e projetos, além de partir de um problema que seja real, né, e que envolva pessoas reais, é desenvolvido um projeto a partir disso. Portanto, existe uma organização metodológica mais refinada e, no final, a construção de um relatório final em que os alunos vão contar o que foi desenvolvido ao longo desse percurso. Já o Design Thinking, ele traz como diferencial a criação de algo novo. E a própria palavra design tem esse aspecto do desenho, de desenhar um produto, desenhar políticas, processos, intervenções, móveis, porque é uma metodologia que não é utilizada só na educação. E as etapas que fazem parte do Design Thinking são 3, principalmente, que é o ouvir, no qual o grupo de alunos vai em busca de um tema e uma problemática para trabalharem em cima. A criação de algo que busque resolver esse problema, e para acontecer essa criação é necessário que o grupo busque conhecimentos que os forneça recursos para fazer essa criação. E, por final, a implementação desse projeto, desse protótipo que foi desenvolvido pelo grupo. E a gente vai dar agora um exemplo de um projeto que foi desenvolvido ao longo de um curso, de uma disciplina da pós-graduação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em que o Design Thinking foi aplicado à aprendizagem baseada em problemas e projetos, ou seja, foi aproveitado aspectos que as 2 metodologias ativas têm em comum, e foram feitas as etapas de ouvir, criar e implementar ao longo desse percurso. O comando dado para a turma foi fazer escutas com jovens de 15 a 25 anos a respeito dos seus desejos, e toda a turma realizou esse processo, e quando voltaram para a sala de aula para compartilhar com a turma o que foi coletado nessa escuta,
vários temas surgiram e os estudantes foram agrupados de acordo com o interesse pelos temas. O caso que a gente vai contar aqui é do grupo cujo tema era autoconhecimento e autocuidado. E a pergunta problema, né, a pergunta dessa pesquisa foi: como ajudar os jovens a conhecer seus sentimentos e emoções? O protótipo definido buscou responder a essa pergunta. Então, foi-se em busca, né, dos conhecimentos que dariam suporte para o grupo solucionar esse problema. E foi feito primeiro um rascunho, que foi apresentado para o público-alvo, e diante do feedback que o público deu para os alunos, foram feitas adaptações nesse protótipo com vista a melhorar, né, aspectos que os jovens acharam que podiam melhorar. E o protótipo finalizado resultou em um aplicativo no qual o usuário escolhe um sentimento e são feitas várias perguntas para que ele reflita sobre quais as emoções ele sente, o que desencadeou, o que ele gostaria de fazer a partir daquilo. E aqui eu trouxe a capa do aplicativo que foi desenvolvido, se chama WhatsApp. Diante dessa experiência, o engajamento se mostrou muito forte entre os alunos. Então, nós abordamos o engajamento na perspectiva do bom trabalho, que é um conceito que vai dizer que todo bom trabalho é pautado em três princípios: excelência, ética e engajamento. Então, uma excelência técnica, em termos de qualidade técnica, uma ética em termos de se considerar o impacto desse trabalho para os outros, então um trabalho ético, responsável, e o engajamento no sentido de ter um significado pessoal para esse sujeito, de haver um compromisso e do sujeito sentir uma realização, uma satisfação diante desse trabalho. Com esse conceito, o que nós vimos foi um grande engajamento dos alunos diante do trabalho, da proposta com as metodologias ativas. Então, considerando que esse trabalho colaborativo com Design Thinking parte da aplicação de 3 lentes, a primeira lente acabou se tornando um grande desencadeador do engajamento, que é justamente identificar o desejo das pessoas, ouvir pessoas reais em contextos reais para identificar um problema. E aí, como a Beatriz explicou, pensar numa solução, e aí na segunda lente verificar a praticabilidade dessa solução, e na terceira lente verificar a viabilidade dessa solução diante do contexto específico daquela situação. Então, os resultados mostraram que os alunos em contato com situações reais, pessoas reais, e, portanto, essa primeira lente, foi um grande motivador para a participação dos alunos, uma grande motivação para que eles construíssem protótipos e tivessem compromisso em construir bons protótipos e não só construir, como reconstruir após ouvir o feedback e propor, então, adaptações. E também se destacou a busca por conhecimentos específicos, porque nesse processo não foi imposto pelo professor que os alunos estudassem determinados conteúdos, mas partiu dos próprios alunos buscarem estudar conteúdos para que o seu protótipo fosse ainda melhor, no sentido de conseguir atender a essas pessoas e fazer jus às conversas e ao tempo que essas pessoas tiveram em apresentar os seus problemas. Pesquisas quantitativas também têm indicado o engajamento dos alunos com disciplinas envolvendo metodologias ativas, indicando um aumento considerável da nota de cursos e disciplinas que têm utilizado essa abordagem. E para finalizar, conforme afirmam os professores Araújo, Arantes e Pinheiro, o processo de formação desse cidadão nessa 4ª revolução educacional deve apoiar a construção de projetos de vida éticos para os jovens. E as metodologias ativas e o bom trabalho, principalmente no princípio do engajamento, que a gente analisou, se apresentam como possibilidades, principalmente por conta dessa perspectiva de realizar um trabalho que seja significativo para o aluno que está realizando e que seja significativo
para o outro também. Então, principalmente essa relação com o outro, com a outra pessoa, com esse problema real, foi um grande desencadeador de engajamento e está permeado por essa ética na relação com o outro. Para finalizar, apresentamos as nossas referências e esperamos que o trabalho possa inspirá-los também. Muito obrigada pela atenção.